Agora, veremos a nossa aula 4. Continuaremos os nossos estudos da disciplina Fonética e Fonologia. Continuaremos juntos, estudando, nos esforçando e lendo sobre o assunto. Vamos continuar? Conteúdo da aula: organização fonológica, o sinal, fonologia da língua brasileira de sinais, restrições na formação de sinais. Este é o conteúdo da nossa unidade 4. Nesta aula, vou explicar sobre a fonologia. Os segmentos consonantais e vocálicos organizam-se de que maneira? Em estruturas silábicas, formando possíveis palavras em uma determinada língua. Um dos objetivos centrais da fonêmica fonologia é dar às pessoas, os usuários, instrumentos para a conversão da língua oral em língua escrita. Vou explicar. Temos um exemplo. A pessoa pronuncia sílabas, vogais em sua fala e, ao ouvir, é possível escrevê-las de forma natural. E agora veremos como isso acontece em Libras. Antes eu expliquei sobre as línguas orais, a sua forma de ouvir e passar para a língua escrita. Mas como é a organização fonológica das línguas de sinais? As línguas de sinais são denominadas línguas de modalidade gestual-visual. Por quê? Porque a informação linguística é recebida através dos olhos e é produzida através das mãos. Então, olhos e mãos produzem e levam informação de maneira muito fácil, muito simples. Carnop explica a respeito disso fazendo uma comparação. Os ouvintes ouvem e escrevem. Já os surdos, às vezes, possuem dificuldades com as consoantes e sons. No português, uma pessoa ouve a palavra bola e consegue escrever tranquilamente. No caso dos surdos, não é assim. Já na Libras, a informação é visual, é muito clara. Por uma expressão, se percebe se está triste ou se está feliz. É muito clara a informação e acontece no espaço. Quem diz isso é a autora Carnop. Então, o ouvinte utiliza os ouvidos e o surdo os olhos e a sinalização espacial visual. E, através disso, consegue perceber as informações. Os surdos também usam classificador, mímicas, que podem ser utilizadas durante a sinalização. Então, quando se encontra um surdo que mora nos Estados Unidos ou na França, por exemplo, através da língua gestual, é possível entrar em contato com outras línguas de sinais. Com os ouvintes, falantes, por exemplo, do inglês e do francês, através da audição, consegue perceber informações. E os surdos, através do espaço e da sinalização, absorve conhecimento também. Não há falha na comunicação, porque isso é natural. Ficou claro? Agora, o que vou explicar é que a língua brasileira de sinais é uma língua gestual visual, utilizada pelos surdos no Brasil. Nós temos também a língua francesa, a língua de sinais portuguesa.
Mas todos os países do mundo usam um único idioma? Usam, por exemplo, a língua de sinais brasileira? Não. Cada país tem a sua língua de sinais. Então, temos a língua gestual portuguesa, LGP, que possui sinais diferentes aos utilizados no Brasil, quanto ao movimento, sinalização, corpo. Se, por exemplo, viajarmos à França, é possível perceber a língua de sinais. Através do contato é possível. Se viajo aos Estados Unidos e tenho contato com a ASL, também consigo perceber, porque é natural. Da mesma forma como o ouvinte, às vezes ouve o inglês ou o espanhol, é diferente o som. Mas não é tão difícil, a comunicação não fica impedida. Em um congresso ou seminário, por exemplo, é obrigatório a utilização de apenas um tipo de língua de sinais? Não, é utilizado uma língua gestual visual. Se encontrarem Brasil, França, Estados Unidos, Japão, será utilizada apenas uma língua de sinais, construída a partir dos sinais de outras, e isso é natural. Através do contato dos surdos, esta absorção acontece de forma muito natural. Antes expliquei para você sobre o sotaque, das pessoas que moram em zona rural, por exemplo, e têm as suas variações linguísticas, e isso nas línguas orais. E com relação à língua de sinais, isso é muito natural e é importante observar também. Há pouco tempo, eu fui aos Estados Unidos e tive certa dificuldade, porque os sinais são diferentes na ASL, da mesma forma como diferentes na língua gestual portuguesa e na Libras. Mas em congressos, por exemplo, é cobrado uma única língua gestual. Porque se fizer apenas a ASL, somente os norte-americanos compreenderão. Então, há uma língua gestual visual criada a partir dos sinais de outras línguas, de forma natural. Apesar da diferença existente de forma comparativa entre as línguas de sinais e as línguas orais, sobre a percepção e a produção dos sons, sabemos que é possível usar o termo fonologia nas línguas de sinais também. Da mesma forma como ela é utilizada para explicar os sons das línguas orais, também pode ser utilizada para o estudo dos elementos das línguas de sinais. A autora pesquisadora deste assunto é a Carnop 2004. Para evitar subestimar as diferenças entre os dois tipos de sistemas linguísticos, Stockel propôs o termo quirema, que se refere às unidades mínimas de um sinal, configuração de mão, movimento, e a combinação de diferentes estudos propôs o termo quirologia, que na língua grega significa mão. Outros pesquisadores, incluindo o próprio Stockel, no ano 1978, têm utilizado os termos fonema e fonologia. Então, como já foi explicado, não se deve subestimar e desprezar a unidade mínima de um sistema linguístico, como no caso de uma locação. O sinal não deve ser feito de qualquer forma e em qualquer lugar. Há regras de espaço a serem seguidas sobre a configuração de mão, movimento, locação, orientação e expressão facial e corporal. Então, Stockel explicou a este respeito também. É importante seguir as regras.
O sinal não pode ser produzido de qualquer forma. Há combinações de mãos que devem ser realizados para que seja claro visualmente a sinalização. Então, este pesquisador disse que é importante estar atrelado fonética e fonologia. Explicarei depois sobre dominância e simetria de forma bem mais detalhada e vocês vão compreender melhor, ok? Os articuladores primários da língua de sinais, quais são? São as mãos, que se movimentam no corpo, em frente ao corpo, onde a sinalização acontece, em diferentes locações e espaços. A autora que diz a respeito é Carnop, 2004. Antes expliquei sobre locação e espaço, e agora mostrarei um exemplo. Temos o sinal pai, realizado com apenas uma mão, e a locação acima da boca. Este sinal é de Porto Alegre. Já no Rio de Janeiro, o sinal é feito de forma diferente e mudou a locação. E isto vai depender das regiões do Brasil onde esse sinal for produzido. Em Porto Alegre, é assim. No Rio, assim. Em Belo Horizonte, assim. Todos feitos com apenas uma mão, mas realizados em locações diferentes, em diferentes partes do corpo ou no espaço, mas é um sinal realizado apenas com uma mão. Alguns sinais são realizados com uma mão, outros com duas mãos, a depender do contexto, e isso é natural. Viram a imagem? Este é o sinal pai e há ao lado a escrita de sinais, com 2 asteriscos que indicam que há o movimento de toque 2 vezes. Este é o sinal de Porto Alegre. Em Belo Horizonte é assim e no Rio assim. Alguns realizados com 2 mãos, outros com apenas uma. Vocês pensam que um sinal pode ser feito com a mão ou com outra? Pode ser com as duas, com uma ou outra. Há quem use a mão direita e há quem use a mão esquerda. Os canhotos são proibidos de escrever com a mão esquerda? Não. Então, o sinal pode ser realizado com ambas as mãos, tanto direita quanto esquerda. Diante disso, temos o termo dominância. Vou explicar o que é. Este é o sinal de dominante. Temos uma mão passiva, que é aquela que não tem movimento, e a outra mão é ativa, aquela que tem movimento. Então, esta é a dominante. No sinal dentro, temos uma mão ativa e uma mão passiva, parada, que é aquela que não movimenta. E isso pode ser feito tanto com a mão esquerda ou direita, sendo a pessoa canhota ou destra. E isso deve ser respeitada. Então, no sinal dentro, temos uma mão ativa e uma passiva. Uma parada e a outra movimentando. E essa articulação é chamada de dominante. Vejamos outro sinal. Papel. Uma mão passiva
e outra ativa. Uma parada e outra com movimento. A que tem movimento é dominante. Caso haja dúvidas, podem me perguntar no fórum. Vejam esta imagem. Sinal mãe, realizado tanto com a mão direita quanto com a esquerda. Este é o sinal de mamãe em Porto Alegre. Em Belo Horizonte, este é o sinal. E no Rio, é feita a datilologia. Vários sinais para a palavra mãe. E isto é variação linguística. Ocorre mudança de locação e espaço, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. E devemos respeitar a variação linguística e a mão dominante da pessoa. Agora eu vou explicar sobre a simetria. O que significa isso? Ocorre quando duas mãos utilizam a mesma configuração em um determinado sinal, como é o caso do sinal televisão. Veja, a configuração das duas mãos é a mesma, e isso é chamado de condição simétrica. E este é o sinal. O exemplo é televisão. Também temos o exemplo de vídeo, namorar, comunicação. Então, as duas mãos têm a mesma configuração. No caso do sinal papel, é simétrico? Não, não é, porque não tem a mesma configuração. Neste caso, temos a situação de dominância. Estejam atentos a isso para que não haja confusão. Então, simetria ocorre quando as duas mãos possuem a mesma configuração em determinado sinal. Agora eu vou explicar sobre a condição de dominância. O sinal eu já mostrei anteriormente. Veja esta imagem. Temos o sinal votar, uma mão passiva e uma ativa. A mão parada é passiva, não tem atitude, não tem ação, é uma mão parada. E a outra é ativa, que é aquela que pratica ação, como ocorre no sinal papel. E isto chamamos de condição de dominância. Ficou claro? Antes expliquei sobre a questão sonora das línguas orais. E agora estamos focando nas línguas de sinais, comparando essas questões como os parâmetros, as configurações, simetria, quando temos duas as mãos iguais, dominância, quando há uma mão ativa e outra passiva, como nos sinais de papel, votar. Vocês, em seus estudos, podem pensar e formar uma lista desses sinais também. Observe quais são os sinais que têm dominância e quais são os que têm simetria, a depender das várias configurações que existem. Às vezes realizamos um sinal e nem percebemos. Veja só o sinal de perceber. É um sinal que possui simetria, porque tem a mesma configuração nas duas mãos. E isso é natural. A gente vai absorvendo a depender da sinalização. Sobre a organização das configurações, vejam essa imagem. Temos a locação, movimento e configuração de mão. Esses parâmetros fonológicos estão ali. O sinal é copo. A locação é no queixo. Tem movimento e não tem expressão. Neste caso, temos uma expressão neutra. Veremos agora que um pesquisador da língua de sinais precisa estar atento à locação, ao movimento de determinado sinal e aos traços distintivos
dos pares de sinais, comparando e identificando minimamente essas situações diferentes, como eu expliquei no sinal de pai, as diferenças que cada sinal tem e as mudanças mínimas de configuração, de locação, e cada um dos parâmetros deve ser observado. Isso com base no que eu expliquei sobre dominância e simetria. E o que são pares? São aquelas mudanças mínimas que ocorrem quando ocorrem mudanças da consoante C para L ou T, D, aquelas mudanças mínimas que acontecem em uma língua oral. E isso acontece nas línguas de sinais também, como no caso do sinal pai, em que mudou um único parâmetro, mas o significado é o mesmo. Esta imagem ilustra uma mudança. Veja só, um parâmetro fonológico foi alterado. Temos o sinal pedra e queijo. Pedra e queijo possuem a mesma locação. E o que foi alterado? Foi alterada a configuração. Veja só, pedra e queijo, mesma locação e configuração diferente. Em outros locais do Brasil, pedra possui um sinal diferente também. Este é o de Porto Alegre. E isto é variação linguística, não quer dizer que um ou outro sinal esteja errado, é apenas uma variação. Observe que os parâmetros também sofrem influências em alguns sinais, a depender da região em que é produzido. Se eu vou em São Paulo, por exemplo, eu absorvo a sinalização daquele lugar. Eu antes morava em Belo Horizonte e havia absorvido a sinalização de lá. Quando cheguei no Rio, absorvia do Rio e sofria alterações, mas os sinais que mudaram possuem o mesmo significado. Então, há sinais diferentes por conta da mudança de configuração. Vejam estes sinais: trabalhar e vídeo. É a mesma configuração, mas houve alteração de movimento. Então, dos 5 parâmetros, temos uma configuração igual e mudou apenas o movimento. A locação é no espaço neutro. Perceberam? Então, trabalhar é um sinal com simetria, porque temos a mesma configuração, da mesma forma que o sinal de vídeo. Neste caso, mudou apenas o movimento. Então, nos 5 parâmetros, às vezes muda a configuração, às vezes muda o movimento. Então, é preciso estar atento a essas regras, da mesma forma como as regras do português devem ser seguidos, em Libras também, como os casos de simetria e dominância. Ficou claro? Vejam esses sinais: aprender e sábado. Ambos têm a mesma configuração e mesmo movimento, mas o que foi alterado foi a locação. Mesma configuração, mesmo movimento e mudou a locação. Aprender e sábado. A classificação proposta pelo autor Bateson, 1978, explica que há restrições fonológicas na produção de tipos de sinais. Nos sinais em que envolve duas mãos. E isso chamamos de condição de simetria, que é quando as duas mãos realizam o mesmo sinal, com a mesma configuração e mesmo movimento. Então, há algumas restrições, que são configuração de mão,
que deve ser igual, simétricas, e também o movimento, que deve ser simultâneo ou alterado. Então, às vezes, ocorrerá alteração da locação, alteração de movimento, mas nesse caso, a configuração deve ser a mesma e simétrica, como já foi explicado antes nos sinais de trabalhar e fita, onde há a mesma locação e alterou-se o movimento, nos sinais de aprender e sábado. Então, para a simetria, é obrigatório que as duas mãos sejam iguais. Vejam esta imagem: futebol e carro. O que foi alterado? A configuração. Veja, futebol, carro. Mesma locação e alterou-se a configuração. Veja, carro e futebol. Vou explicar agora a restrição chamada dominância, que tem este sinal. E ela estabelece que uma configuração deve ser ativa e outra passiva, que é aquela mão que servirá de apoio. Então, mão ativa é aquela que realiza o sinal. E a mão passiva serve de apoio. A mão parada é a mão passiva. E este é o sinal, enquanto a outra é ativa. Como nos exemplos, papel, copo, jornal, dentre outros. Ficou claro? Vejam esta imagem. Os sinais são dentro e comprar. Ambos têm uma mão passiva e uma ativa. É simetria ou dominância? Neste caso, dominância, porque simetria é quando as duas mãos têm a mesma configuração. Neste caso, dominância para os sinais de dentro e comprar. Mas são apenas esses? Não, são vários, existem muitas configurações e isto acontece de forma muito natural durante a sinalização. As restrições na formação dos sinais derivadas de um sistema de percepção visual e capacidade na produção dos sinais restringem a complexidade dos sinais, para que eles sejam facilmente produzidos e percebidos. Observar isto evita confusões de sinais. É preciso haver um controle e observância das regras. Há uma forma correta de se produzir, há uma ligação entre os parâmetros, quanto à questão de dominância ou simetria, como eu já expliquei. Bom, agora, finalizando a nossa aula, eu quero que vocês realizem em grupo uma discussão. Vocês farão uma lista de condição de simetria e também outra de dominância. Vocês observarão os sinais e verão aqueles que têm simetria e sinais de dominância, com uma mão passiva e uma ativa. Isto é importante para perceber as regras. Não veremos sobre regras de línguas orais. Focaremos na Libras. Vocês farão essa lista
e vão explicar detalhadamente cada um deles, ok? Tchau, tchau!